Aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de canal de Pensa para vocês. Esse é o oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita no seu momento certo ou no seu tempo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Eu já quero cumprimentar a todos com Shalom Hashem, quer dizer paz ao Senhor, Senhor na paz. E também quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança, esperança e paz sobre a sua casa, sobre a sua vida. E também Shalom Lahema, Lahema Shalom, paz e prosperidade em paz. Hoje, a segunda-feira, é chamado de Yom Sheni, que quer dizer Feliz Segunda-feira. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Também quero louvar a Deus por muitos pastores têm compartilhado este canal. Pastor Damião, Pastor Jeremias, evangelista e ombreiro Tiago, Pastor Osmar, Pastor Luciano, todos aqueles que têm curtido este canal, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Continue aí curtindo o nosso canal, porque o Senhor Jesus tem o melhor para você. Este é o comentário da Lições Bíblicas sobre o personagem chamado Jó, conhecido como Ió. O tema deste comentário é as 3 coisas na vida de Jó que nunca foi falado, que vai te surpreender. Esse é o comentário de segundo nível sobre a vida de Jó. Vamos lá. Nas lições, vamos estudar a biografia de Jó nesse trimestre, sobre a vida de Jó e esta obra fascinante. Aonde que Jó morava? Qual era a terra de Jó? Diz a Bíblia que a sua terra era Ur, baseado a Jó, capítulo 1 e versículo 1. Quando nós olhamos a terra, Ur era uma terra real que ficava no sul de Edom, a oeste do deserto da Arábia. E diz a história, que o livro de Jó é o que revela os patriarcal, como Abraão, Isaac e Jacó. Olha só que coisa interessante. Ao segundo ponto de vista, que o livro de Jó era um livro que os sacerdotes observavam. Olha só que coisa interessante. E declara que Jó também era um sacerdote da sua casa. Quando nós olhamos que Jó, ele tem filhos e filhas, e era Jó que tinha muitos filhos e muitas filhas. Só que é interessante quando nós observamos a vida de Jó, quando olhamos para Jó 42 e verso 15. O que significa? O que aconteceu com Jó? O que não era permitido pela lei mosaica. Olha só. O que o livro de Jó mostra sapiência, poesia no Antigo Testamento? O livro de Jó é rico em 2 sentidos, em metáfora e em figurativo, ou figuração. Isso prova que o livro de Jó contém as 3 línguas. Quais são as 3 línguas? Figurativa, alegórica e literária. Essas são as 3 línguas baseadas nas escrituras sagradas. Quando nós olhamos a pedagogia didática sobre a vida de Jó, que é fortíssimo, Jó tem 7 filhos e 3 filhas. E quem eram eles? O primeiro nome da sua filha, ou os 3 qual era o nome delas, das tuas 3 filhas, a Bíblia diz que as 3 filhas de Jó se chamava Quezia, outra chamava Gemima, e outra chamava Queri Raput. Isso mesmo. O que significa este nome? Vamos lá entender? Vamos procurar a entender o significado de cada nome das filhas de Jó? Vamos lá. A palavra Quezia
vem da palavra quexi. É o nome de uma planta científica conhecida como parurá ou laurura, clássica, como se diz em Salmo 45, verso 9, que fala sobre esta planta. Olha só que coisa linda, o nome desta filha de Jó era o nome de uma planta muito rara e clássica. Eita Deus maravilhoso! Agora vamos entender o que significa Gemima. Gemima, que era outra filha de Jó, diz as tradições judaicas que o nome bíblico em Jerusalém como um rolo do dia. O nome Gemima era também Remera, que a raiz hebraica diz Jonai, que na verdade rola, que significa pomba. Olha só que coisa interessante o significado da filha, a segunda filha de Jó, Gemima. Agora vamos entender ao terceiro nome da terceira filha de Jó. A terceira filha de Jó tem o nome de Keri-Hapush. Keri-Hapush significa chamava Azevish. O nome dela no hebraico, que significa chifre. Também a palavra Hapush era um tipo de maquiagem que era colocada nos olhos. Vidrinhos nos olhos. Ela tinha uma questão do povo chamar ela de vidrinho dos olhos. Na cultura informa isso, que ela usava maquiagem em seus olhos, em seus cílios. Também baseado ao livro de 1 Samuel 16 e verso 13, sobre essa questão do nome dela mostrar o significado de uma mulher que usa maquiagem. Qual era o nome da mãe de Jó? Algumas tradições dizem que o nome da mulher ou da mãe de Jó se chamava de Bochorá. Esse era o nome da mãe de Jó. Qual é o significado? O significado de Bochorá significava sábia e madre. Olha só que coisa interessante. Agora, qual era o nome do pai de Jó? Zare era o nome do pai de Jó, descendente da família de Esaú, na quinta grau de geração, baseado a vida de Abraão, baseado a Gênesis 36 e versículo 3. Isso mesmo. Quando nós olhamos os pontos de vista da vida de Jó, quantos filhos tinha? A Bíblia revela que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Depois Deus prepara mais 7 filhos e 3 filhas. Vou fazer uma pergunta que não me deixa calar. Ao total, quantos filhos Jó teve em sua vida? Quando nós observamos ao livro de Jó, vemos cada mistério. O Senhor permite que Satanás toque na vida de Jó. Baseado a capítulo 1, versículo 21, Jó, ele faz uma declaração: não saí, não voltarei. E rasgou o seu manto, rasgou sua roupa e raspou a sua cabeça. Quando nós observamos ao 10º ponto de vista da vida de Jó, observamos que Deus emprega um verbo sagrado diante de Satanás, uma determinação dada a Satanás. Deus usa um verbo diante
de Jó. E diante de Satanás ele usa um verbo declarando o quê? Como assim? Qual é este verbo? Satanás não poderia tocar na alma de Jó. Então Deus colocou limite diante da vida de Jó, usando para designar a disciplina pessoal e necessidade de ser cuidadoso com a referência da própria vida e ação. Guardarei os caminhos, como está baseado ao Salmo 39, 1 e também Provérbios 13 e verso 3. Deus é o guarda de Israel. Nunca se esqueça que Deus usou o verbo chamar, Yahé. Chamar Yahé. Deus falou para Satanás: vigia e cuidado, que eu estou de olho em você e na vida de Jó. Olha só que coisa tremenda, impactante. Existe um verbo mais antigo chamado Shomé Yahel. Shomé Yahel também significa guardador supremo de Israel. Quando nós observamos esse verbo hebraico, indica a um Deus guarda supremo, um supremo guarda que guarda a alma dos seres viventes ou da alma vivente, o ser humano. Agora, o 11º ponto de vista, porque Jó fala, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Em hebraico, a palavra Redentor é Goel, Egoel, o que significa resgatador da minha alma. O que significa isso, meu amado irmão? Sim, ele disse El Goel, quer dizer resgatador da alma. Quando nós observamos a este verbo que este homem usa, meus amados irmãos, tem uma coisa inédita, uma coisa cultural terrível e forte, porque eu sei que o meu Redentor por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que ele quis dizer no original? Porque eu sei que o meu resgatador da minha alma há de se levantar sobre a terra. Isso mesmo. E quando se usa esse termo, era um termo antigo, era um costume antigo do qual uma pessoa era um parente mais íntimo e mais próximo e então era usado como fiador direto no antigo e na cultura judaica no tempo de Jó. Isso mesmo, quando se usa o termo o meu Redentor vive, indica um parente mais íntimo, mais próximo, usado como fiador de direito em minha vida. Olha só que coisa interessante, meus amados irmãos. Agora, vamos olhar o 12º ponto de vista sobre os amigos de Jó. A palavra Elifaz significa no hebraico Elihai, que significa meu Deus é minha força, o meu pai é de Temã. Era Temanita, que significa era um chefe de consoladores. Isso mesmo, um dos amigos de Jó era um chefe da casa de consoladores. Agora, beldade. O que significa beldade no hebraico? Bel significa amou o filho de contenda. Olha só. Amou o filho da contenda. Olha só que coisa interessante. Quando nós olhamos também ao terceiro amigo de Jó, chamado Zofai significa pardal ou acusações em 3 pontas, ou acusações espalha, que era um chefe da tribo das maldições das águas. Olha só, este homem era amigo de Jó, e ele era um homem
que gostava de amaldiçoar. Olha só. E quem era Eliú? Eliú significa ele é o meu Deus e afirma que é o meu amigo. E olha só. Esse é mais um comentário bíblico da palavra de Deus sobre a vida de Jó. Esse é o segundo nível da história de Jó e sobre os fundamentos da vida de Jó. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos com Shalom Kavai.